Aleluias. Amém, meu querido? Hoje, pela manhã, sentei na minha varanda para tomar um cafezinho. E cada dia que eu sento na varanda dá vontade de fazer uma coisa. Ontem eu liguei para minha mãe. E hoje me deu uma nostalgia de lembrar que nos domingos de manhã nós estávamos lá na congregação, lá no Cantão do Sagrado. Aí eu resolvi abrir o YouTube para poder ver uma mensagem, me ver pregando há 3 anos atrás. E eu me lembrei desse momento que nós estamos aqui agora, porque eu falei exatamente a mesma coisa. Se você quiser se colocar de pé, você se coloca de pé. Se você quiser permanecer assentado, você permaneça sentado. Se você quiser deitar no chão, deite no chão. Eu falei exatamente essas mesmas palavras. Isso nos dá uma alegria, irmãos, de saber que o tempo passa e o nosso coração não tem mudado no Senhor. Amém? A mesma simplicidade que nós temos caminhado nos dias de hoje, é a mesma simplicidade, jeito de ser que Deus tem nos conduzido há alguns anos. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, então, Mateus capítulo 6, abrimos todos? Se alguém não abriu, a gente espera. Vamos fazer a leitura. Diz assim o texto que o Senhor nos separou para essa noite. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém? Verso 16 diz assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Ó, joia. Pode fechar sua Bíblia. Deixa ela de lado aí. Tome seu lugar, tome seu assento. Amém? Feche também os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, nós te damos graça, Pai, nesta noite, pelo privilégio de estarmos na sua presença, Pai, pelo manifestar da tua essência em nosso meio. Obrigado, Deus querido, por aquilo que o Senhor já ministrou em nós durante os louvores. Obrigado, Senhor amado, pelas lembranças que o Senhor trouxe ao nosso coração. Essas lembranças, Pai querido, nos lembram de quanto o Senhor foi fiel nas nossas horas de dificuldade, do quanto, Pai querido, nós podemos contar com os seus livramentos, do quanto, Pai querido, nós podemos ver a tua provisão e o teu manifestar. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão agradável. Pai querido, nós oramos agora, Pai, consagrando a Ti a nossa atenção, nosso coração, a nossa mente, Pai querido, e o nosso entendimento. Que o Senhor, Deus querido, possa ministrar, Pai, em nós a Tua boa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo obstáculo, Senhor amado, seja de ordem física, emocional, espiritual, que ele seja lançado por terra, Pai, para que só a Tua voz ecoe em nossos ouvidos e corações. Nós oramos, Pai querido, para que no nome do Senhor Jesus, nesta noite, Pai, a Tua palavra cumpra em nós o propósito para o qual ela foi enviada. Que nós sejamos, Pai querido, alcançados pelo mover do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Oramos e já te agradecemos, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Todo mundo conhece já esse texto que a gente leu? Pelo menos a partir do verso 9, que quando diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós.
Sabia que nessa hora ia dar dízimo. Principalmente porque, não é uma crítica, tá, irmãos? Por quê? Porque via de regra, na igreja protestante, nós não usamos tu, ele, nós, vós. Nós, vós é a segunda pessoa do plural, né? Via de regra a gente não usa o vós. Então quando a gente fala vossa vontade, vossa, assim, na hora que chegar no porquê teu reino vai dar dízimo. Porque geralmente quando a pessoa perdoa as nossas, vosso reino, vai dar dízimo, aí chega na hora final, por quê? Porque como herança, não sei se é uma herança da igreja católica, mas via de regra os irmãos da igreja católica, eles não oram o último pedaço, que é o porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Onde é que está isso, pastor Vitor? A gente acabou de ler, está onde? Está lá no verso 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, vírgula, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Não tem problema. A gente aprende, pastor Jair, a gente é novo, a gente aprende ainda. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite, e é o que Deus ministrou no meu coração para nós partilharmos nessa noite de ceia, é algo que está embutido nesse texto, e a gente ora e a gente fala, e nem sempre a gente dá para ele a devida importância. Esse texto, irmãos, ele está num contexto em que os discípulos, se você for ler esse mesmo texto no Evangelho de Lucas, você vai ver que os discípulos, percebendo que Jesus ia orar com certa frequência, ele estava voltando de uma oração, os discípulos falaram assim: mestre, ensina-nos a orar. Como que a gente deve orar, Senhor? Então Jesus vem trazendo algumas instruções a respeito da oração. Ele falou assim: olha, quando vocês forem orar, não fiquem em pé nas sinagogas, não fiquem orando em voz alta, falando assim: ó Deus poderoso, pelo beneplácito da tua vontade, em tua augusta presença, ingresso-me nesta igreja. Não, cara, não usa isso não. Não fica orando para ser visto pelas pessoas, ou em pé nas sinagogas, ou usando palavras para impressionar as pessoas. Jesus disse assim: olha, essas pessoas que fazem isso, já receberam a sua recompensa. Quando você orar, vai lá para o seu quarto, fica quietinho, ora em secreto, em silêncio, sem palavras, sussurrando, gritando, mas faz no secreto. Porque o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. E a gente guarda isso muito bem. E ele continua: olha, quando você for orar, não fica repetindo muitas vezes não, como se fosse um mantra. Por isso que não faz sentido falar assim: olha, você pecou, só rezar ou só orar 50 Pai Nosso. Cara, está escrito aqui que não é para você ficar usando de repetição. Não sou eu, está escrito, a gente acabou de ler. Por quê? Porque não faz sentido, porque o primeiro você lê com... No 15º, irmão, você já está assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito por nós. Você já nem sabe mais o que você está falando. E é o Senhor quem está falando, Ele está nos dando um princípio, Ele está ensinando um padrão, um modelo de oração para nós seguirmos. Mas tem algo, irmãos, nesse texto de oração, desse ensinamento do Senhor Jesus, que não raras vezes passa desapercebido aos nossos ouvidos. Porque Ele pede um pão nosso, Ele engrandece o nome do Senhor, Ele pede livramento, mas só tem uma coisa que o Senhor coloca dentro da oração, que Ele cria uma condicionante. Qual é a única coisa, irmãos, que nós vimos aqui? Que tem um assim como. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como. É a única coisa, irmãos, na oração que o Senhor Jesus ensinou, que Ele faz a questão de vincular a uma outra ação. Ele falou: Senhor, me dá o pão nosso de cada dia, quando eu estiver com fome. Me dá o pão nosso de cada dia, quando eu estiver na bênção. Me dá o pão nosso de cada dia para me partilhar. Ele não cria nenhuma outra condicionante em situação nenhuma. Mas quando Ele fala do perdão, o pastor Jair, Ele fala assim: ó, me perdoa, assim como eu também perdoo. E se você ver depois que Ele diz o amém, Ele fala algo muito interessante. Tem alguns blocos na Bíblia, são chamados de perícope, né? Um bloquinho. Algumas Bíblias têm até alguns textos que separam os temas. Na minha Bíblia, por exemplo, ele só muda o tema depois do verso 16. E o verso 16 diz assim, verso 16 ou verso 14, estou precisando melhorar meu óculos. Verso 14 diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as vossas ofensas. Então, dentre tantas coisas que ele coloca dentro daquele modelo de oração, ele faz questão de falar: olha, quando o assunto é perdão, para você ser perdoado, você também precisa perdoar. E às vezes, irmãos, nós oramos e lembramos e frisamos tantas coisas dentro da oração do Pai Nosso. A gente frisa a necessidade do pão,
a gente frisa a vontade de ter a vontade do Senhor aplicada na terra, como ela é feita no céu. A gente frisa os pedidos de livramento e glória a Deus por isso. Mas nem sempre a gente lembra de frisar o que Ele está falando sobre perdão. E nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouco sobre perdão. Por que, pastor Vitor? Porque perdão, irmãos, é chave de crescimento e de amadurecimento para a nossa vida. Diversas vezes você vai ver o Senhor falando, olha, suportem uns aos outros, mas perdoem uns aos outros. Em outros lugares ele vai falar assim, olha, perdoem 7 vezes ao dia. Mais à frente ele vai dizer, olha, quando você for ofertar ao Senhor, nem a sua oferta você deve chegar e botar ela dentro da salva, dentro do gasofilaço, dentro do potinho. Não. Ele falou assim, quando você for ofertar, e lembrar que tem alguém que tem algo contra você, deixa ela aqui, vai lá, conserta com aquela pessoa, pede perdão para ela, perdoa ela, depois você volta e oferta. Para nós termos, irmãos, a noção de como que o perdão ele é importante para a nossa vida. Eu coloquei algumas coisas para nós pensarmos nessa noite e sobre as quais eu quero falar para nós meditarmos. O que é o perdão, pastor Vitor? Perdão é a capacidade de superar uma ofensa. Por que, irmãos, capacidade de superar? Porque tem gente que foi ofendida e todo mundo é ofendido em algum momento, sim ou não? Você é ofendido por uma palavra, você é ofendido por uma ação, você é ofendido por uma omissão, mas todos nós somos ofendidos. Agora, o perdão não é apenas o fato de ser ofendido ou não, é a capacidade de superar essa ofensa que nos foi feita. Por isso o Senhor Jesus disse, olha, se te bater de um lado, supera, oferece o outro. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha 2, supera. Se te pedirem a túnica, dá para ele a túnica, a cueca, a meia, a capa, o boné, o cajado, supera. Então, irmãos, a palavra quando nos fala de perdão, ela está nos trazendo para um lugar de entendimento, que essa é uma capacidade que o Senhor quer que todos nós tenhamos, de superar as ofensas que nós recebemos. Por quê? Porque quem sofreu a ofensa maior, irmãos? O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Jesus. E às vezes nós pecamos contra Ele e pedimos perdão, Ele nos perdoa, sim ou não? Sim, irmãos, diz a palavra que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Todavia, diz a palavra, não há homem que não peque. Se nós dissermos que não temos pecado, estamos chamando Deus de mentiroso. A verdade não está em nós. Então a gente conserta, a gente pede perdão, mas a gente volta a pecar. E se o Senhor não tivesse a capacidade de superar as ofensas, imagina, Vitor, você está aqui de novo? Semana passada você pediu perdão por essa mesma coisa, você está aqui de novo? O nosso Senhor, Ele é plenamente capaz de superar as nossas ofensas. Então, irmãos, quando nós, seres humanos, falamos de perdão, na nossa mente está a razão por trás dela. No sentido assim, já viu quando fala assim, fulano, você tem que pedir perdão para o ciclano. Eu não fiz nada de errado, não é assim que a gente pensa? Porque na nossa mente o perdão está ligado a certo e errado. Está ligado assim, quem é que está com a razão nessa questão? Quem é que está com a razão não precisa pedir perdão. É o outro que tem que vir e pedir perdão. E na nossa mente o perdão está sempre ligado a isso. Assim, eu não posso perdoar o fulano porque o fulano me ofendeu. E se ele me ofendeu, é ele quem tem que vir me pedir perdão. Não é assim que a gente geralmente pensa? É o consenso, irmãos, é a maneira comum do ser humano pensar. Porém, quando a gente enxerga na Bíblia, o perdão ele vai além de certo e errado, que está ligado à razão. Quando a gente olha para a palavra, o perdão está ligado à liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A menos que eu me faça escravo de novo. Se eu me fizer escravo de novo, o Filho vai estar assim, cara, eu já te libertei. O que mais que você quer que eu faça para você? Eu olho, irmãos, quando a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, Pedro e João subindo ao templo, a oração da hora nona, e aquele homem pede esmola, e Pedro diz assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas isso que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele estende a mão e levanta aquele coxo. E ele passa a andar. Agora, imagina se Pedro diz para ele assim, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Ele falou assim, não, se você não tem prata e ouro, isso que você tem também eu não quero.
O que mais que Pedro ia ter para oferecer para ele, irmãos? Nós falamos isso aqui numa quarta-feira dessas de estudo. Irmãos, às vezes nós olhamos para a igreja e às vezes a gente vai encontrar um irmão e fala assim, cara, eu estou desanimado, poxa, eu estou chateado, eu estou cansado. E você dá uma palavra para ele, vamos lá, cara, e você tenta botar para cima. Mas chega uma hora que a pessoa insiste no estou desanimado, e fala assim, cara, o que mais que a gente pode fazer? Se Jesus não for suficiente, irmãos, não tem o que nós possamos fazer neste lugar. Eu não vou vir com a cesta de fruta na cabeça, como, quem que é? Roberto Miranda? Carmen Miranda. Eu não vou vir com aquilo, porque não é suficiente, irmãos. E por mais que eu possa colocar um negócio aqui, vai ser legal no primeiro domingo, no segundo você já está enjoado. Principalmente para o jovem que gosta de coisa nova, se eu colocar uma mesa de totó aqui no primeiro sábado vai bombar, no segundo talvez, no terceiro já perdeu a graça. E se eu te nutrir pela mesa de totó, no outro sábado eu vou ter que botar uma mesa de sinuca também. Aí até perder a graça, depois vou ter que botar um fliperama, até perder a graça, daqui a pouco tem que botar uma luz piscante, até perder a graça, daqui a pouco tem que botar também uma mesa, um barzinho de picolé, até perder a graça, e eu vou estar sempre fazendo coisas novas, porque eu não vou ser suficiente. Só o Senhor é suficiente para a nossa vida, só Ele é suficiente, meus irmãos. Então quando a gente olha para a palavra, enquanto na nossa mente está certo e errado, o Senhor vem nos trazer uma outra visão. Fala assim, eu venho trazer para você que perdão não está ligado a quem está certo ou que está errado, está ligado à liberdade. Fala assim comigo, eu mereço ser livre. Amém? Quem disse que merece ser livre? Sabe? Ó, que legal. Agora olha para o lado, vê se a pessoa do lado também levantou a mão. Significa que ele também merece. E se você estiver sendo aquele ou aquela que está impedindo a liberdade dele, o Senhor te achou nessa noite. Pastor Vitor, tem uma pessoa que não está aqui. O Senhor te achou nessa noite do mesmo jeito. Sabe, irmãos, quando a gente olha para a palavra, a gente vai encontrar uma parábola chamada de o credor incompassivo. Quem lembra dessa parábola? Diz a parábola que certo homem tinha uma dívida com o rei. E era uma dívida muito grande. E quando eu digo grande, irmãos, é grande mesmo. Porque eu acho interessante que em algumas bíblias só fala uma dívida muito grande. Mas algumas versões ele vai dar detalhe das dívidas. E eu sou curioso. Então aquele homem, ele é chamado pelo rei e falou assim, poxa, eu te devo. Eu sei que você me deve, por isso que eu te chamei aqui. E eu quero que você pague. Quanto que é minha dívida, rei? Algumas bíblias vai trazer uma dívida muito grande, outras vai dizer que a dívida dele é de 10 mil talentos. Quem sabe o que significa 10 mil talentos, irmãos? Quem sabe? Não? Então você não tem noção o que é 10 mil talentos. Então tá, vou continuar, depois eu volto aqui. Devo 10 mil talentos. Ah, mas você tem como pagar? Não, não tem. Por favor, tenha de misericórdia de mim, não me prenda. E aquele rei vai falar assim, tá bom então, tá livre. E ele saiu, irmãos, foi perdoado da sua dívida, feliz da vida, ó, caminhando eu vou para Canaã. Só que ele chegou lá do lado de fora, ele encontrou uma outra pessoa que também devia ele. Falou assim, rapaz, foi bom te ver aqui, você está me devendo. Ah, te devo mesmo? Devo. E quanto é minha dívida? Você me deve 1 denário. Quem sabe o que é 1 denário? Está vendo que se a gente ler não vai fazer sentido nenhum? 1 denário. Mas deixa eu ficar te devendo. E é interessante que a Bíblia usa as mesmas palavras que ele usou para o rei. Jesus faz questão de, deixa eu ficar te devendo. Não. Verdade é que se você não me pagar, eu vou te encerrar na prisão. E ele mandou aquele homem ser preso. Só que algumas pessoas foram, o rei, deixa eu te falar, lembra aquele cara que você acabou de perdoar a dívida? Lembro. Pois é, ele tinha um camarada que devia para ele 1 denário e ele não perdoou. O quê? Manda ele chamar lá, ele agora. E o rei manda trazê-lo. Você não perdoou ele? Não. Então você também não vai ser perdoado. Esteja preso, não vai sair de lá enquanto você não me pagar o último centavo. Agora vamos entender. Esse homem que devia ao rei, devia quanto? 10 mil talentos. Cada talento não é o talento. Ele falou assim, qual é o seu talento? Meu talento é cantar. Não é isso. Talento lá era uma peça de prata, que pesava 35 quilos. Então vamos já, eram 10 mil peças de 35 quilos. Então, ou seja, dava 350 mil quilos de prata. Quanto custa a prata, irmãos? Quanto? Cotação de hoje. Quanto?
R$8? O grama, né? Então, R$8.000, concorda? R$8.000 o quilo da prata? O grama, 1 quilo é 1.000 gramas, né? Então, R$8.000. Quem é bom de matemática? 350 mil vezes 8.000. Vai dar um dinheirinho legal, não vai? Não precisa nem fazer a conta não. Tem muito zero, não tem? Essa foi a dívida que ele recebeu perdão. Aí ele saiu do lado de fora e encontrou um camarada que devia para ele 1 denário. O que é 1 denário? 1 denário é o equivalente a 1 dia de serviço de um trabalhador braçal. Não é de um advogado, de um juiz, não, um trabalhador braçal, comum. Subsecretário do auxiliar do terceiro carimbador. Qual que é o menor salário do nosso país, irmãos? Salário mínimo, não é? R$1.500, vamos arredondar para 1.500. Dividido por 30, R$50. Então ele foi perdoado de uma dívida de quase 30 milhões e chegou do lado de fora e queria cobrar do camarada R$50. Achando um absurdo ele ter ficado devendo. Ele falou assim, não, você me deve. Agora eu te faço uma pergunta. Quando ele cobra para aquele homem R$50, ele estava no direito dele, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estava no direito dele, ué. Então não se trata de ser certo ou de ser errado, porque ele estava certo em cobrar. Agora, a despeito dele estar no direito dele, a palavra diz que ele terminou preso pelo rei. Por que, pastor Vitor? Porque perdão não se trata apenas de certo e de errado. Se trata de liberdade. Ele acabou de ser livre de uma dívida impagável, pastor Jairo. Agora ele pega a liberdade dele e não quer dar liberdade para outra pessoa. Você vai continuar preso a mim enquanto você não pagar. Então, irmãos, a gente olha para a palavra, a gente vai entender que certo ou errado é uma circunstância do nosso dia a dia, ligada à nossa vida terrena aqui, mas liberdade está relacionado a algo muito maior, que vai além da nossa vida. Por que além da nossa vida, pastor Vitor? Porque tem muita gente que ainda está preso, precisando de liberdade, por conta de pessoas que já morreram lá atrás. Está preso até hoje. Aí eu te faço uma pergunta. O maior perdão que você já recebeu foi de quem, irmãos? De quem, irmãos? Tá. Jesus abriu mão de todos os seus direitos para poder te dar perdão e te trazer liberdade. Então, irmãos, Cristo ele abre mão de tudo para nos libertar. Agora, vamos imaginar o seguinte. Copão, telefone, telefonão, microfonão. Quem já perdeu alguma coisa? É ruim perder? Perdão. Perdão, irmãos, é uma perda muito grande. Você precisa estar disposto de abrir mão de muita coisa para perdoar. E nem sempre a gente está disposto, sim ou não? Como assim, pastor Vitor, abrir mão de muita coisa? Irmãos, às vezes para a gente perdoar, a gente tem que abrir mão do orgulho, às vezes a gente tem que abrir mão da soberba, às vezes a gente tem que abrir mão da razão para perdoar. Mas eu estou certo, eu sei que você está certo, cara, mas não se trata de certo e errado. Abre mão da sua razão. Mas é meu direito. Eu sei, cara, Jesus também tinha direito de continuar lá em cima do lado do Pai, mesmo assim se despiu da sua glória, veio aqui para nos resgatar. Então, irmãos, se trata de liberdade. Eu te perguntei, você disse que você tem direito de ser livre, e tem mesmo, mas outras pessoas também têm direito de ser livres. Poxa, pastor Vitor, então quer dizer que eu tenho que perdoar para outra pessoa ser livre? Não, irmãos. Às vezes você tem que perdoar para você ser livre. Porque quando você não perdoa, é você tomar um copo de veneno e esperar que outra pessoa morra. Faz sentido? Tem gente que nos faz mal, que já foram embora há muito tempo, mas a gente está preso a elas até hoje. Porque existe mágoa, existe uma raiz de não dá para perdoar aquilo que ele fez comigo. Quando foi? Foi às 17 horas do dia 25 de setembro de 1972. Era uma tarde chuvosa, estava passando o filme Jack na tela crente. Irmãos, pelo amor de Deus, está agarrado lá até hoje. Supera, cara. Vambora. Seja livre no Senhor. Tem gente que está preso lá atrás por algo que o pai fez, por algo que a mãe falou,
por algo que o marido disse, por algo que o vizinho plantou na vida e não avança a vida porque está preso lá atrás. Seja livre nessa noite no nome do Senhor. Seja livre. Agora, da mesma forma que tem gente que está presa lá atrás, porque não liberou perdão, tem gente que está prendendo outras pessoas e não deixa a pessoa seguir a vida, porque até hoje não perdoa o que fez. Eu não posso perdoar ele porque ele fez isso comigo. Tá, cara, talvez essa pessoa não mereça, mas você merece perdoar e ser livre. Aí talvez alguém estava caminhando em algum lugar, sofreu uma afronta que você fez. Você acha que não fez nada de errado. Eu não preciso pedir perdão, não fiz nada de errado. Cara, ou é cara mesmo, cara, eu ia falar cara ou cara. Irmão, abra mão. É seu direito não pedir perdão, porque você talvez não tenha feito nada de errado, mas libera a pessoa. Talvez ela está magoada até hoje, achando que, não, eu só volto lá quando ele me pedir perdão, que ele me magoou, e você está aqui, eu não fiz nada. E talvez você não tenha feito mesmo, mas peça perdão. Quando você voltar a ofertar, se você chegar aqui e lembrar que a outra pessoa tem alguma coisa contra você, não é você ter contra ela não. Se a outra pessoa tiver, você deixa aqui e vai lá pedir perdão. Veja bem, é se você lembrar que a outra pessoa tem alguma coisa contra você, não é você ter contra ela não. Então o Senhor nos traz para esse lugar, irmãos, de entender que mesmo quando a gente tem razão, a gente pode escolher a liberdade. A gente pode escolher a liberdade. Eu coloquei algumas coisas para nós pensarmos. Olha só, é preciso ser humilde para aceitar perder. Por que, pastor Vitor? Porque perdão é o ato máximo de humildade. Perdão é uma perda muito grande. E só se a gente for muito humilde é que a gente consegue chegar nesse lugar. Você entender, falar assim, tudo bem, cara. Você está num lugar, alguém pisa no seu pé, o cara, ai. Ô meu querido, desculpa ter colocado meu pé debaixo do seu. Você já notou que algumas vezes tem pessoas que têm mágoa conosco, estão no direito delas, estão lá fechadas, não perdoam de jeito nenhum. E eu estou aqui às vezes, cara, eu não fiz nada para aquela pessoa. E ela está com raiva de mim, achando que eu fiz mal, mas eu não fiz nada. Mas eu ouço uma palavra como essa e falo assim, eu preciso ser humilde. Quer saber? Eu acho que eu não fiz nada para ela, mas, meu irmão, poxa, me perdoa se eu fiz alguma coisa contra você, se eu falei alguma coisa que magoou o seu coração, e eu estou aqui comigo, eu não fiz nada. Mas eu dei esse passo, pastor Jairo. Eu tirei a minha carapaça de orgulho, de soberba, olha, eu não fiz nada. Eu vou lá, irmão, eu estou te pedindo perdão se eu fiz alguma coisa que te magoou. Aí o que geralmente a outra pessoa fala também? Não, tudo bem, se eu também fiz alguma coisa que te magoou, você também perdoa. Não é assim? Porque eu dei o primeiro passo, ela também falou assim, irmão, é verdade, um dia você falou um negócio que você me magoou, mas tudo bem, é verdade, o que eu te fiz? Aquele negócio que você falou, rapaz, que dia eu estava falando de outra coisa, acabou o problema, porque alguém deu o primeiro passo, alguém resolveu abrir as chaves das algemas. O nosso maior perdão veio do Senhor Jesus, ele disse assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Quanto mais humilde, mais crescimento, quanto mais crescimento, mais longe eu vou. Tem um texto de Filipenses, muito conhecido, olha que interessante, que é o nosso exemplo maior de humildade, irmãos. Nosso exemplo maior de perdão, irmãos. Joia. Olha só, tem em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, como que sendo algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo à forma de servo, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veio baixando? Sim ou não? Era como Deus, não julgou ser igual a Deus, assumiu forma de servo, forma humana, humilhou a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Vocês estão percebendo que está caindo? Beleza. O que acontece depois, pastor Vitor, que eu sou o máximo de humildade que eu posso? Pelo que Deus o exaltou, a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, se dobre, e diante dele toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os irmãos percebem? Primeiro ele desce, ele vem mostrando humildade, quando ele chega lá embaixo, no fundo do poço, o Senhor retribui, o Senhor o restaura uma posição. Então quando a gente abre mão
e adota o exemplo do Senhor de humildade, a gente dá a volta e consegue sair do outro lado. Por quê? Quando você pede perdão, quando você perdoa, o relacionamento é restaurado, a família é curada. E digo mais para você, Satanás perde o direito de te acusar e de acusar outra pessoa. Eu não sei com relação aos irmãos, mas eu já tive problemas na minha vida de escolhas ruins que eu fiz, que eu não queria que ninguém soubesse. E eu pedia perdão a Deus e falava assim: Senhor, eu já pedi perdão ao Senhor, melhor não falar nada, porque vai escandalizar. E toda vez, irmãos, que eu pegava esse pecado, esse problema, e jogava ele debaixo do tapete, ninguém sabia, mas Deus sabia, e o diabo também sabia. E volta e meia ele vinha assim com uns 345 mil dedos para me apontar. Você acha que ninguém sabe, né, Vitão? Quase que o diabo virava para mim e falou assim: eu sei que você fez no verão passado. Ele sabia mesmo. E eu não tinha como fazer nada, irmãos, porque ele sabia. Só eu, o diabo e Deus que sabíamos. Até que aquilo começou a queimar no meu coração. Eu precisei calçar a máscara da humildade. Ou nem sei o que eu fiz naquele dia, irmãos, mas Deus me deu a graça de ir para a pessoa ofendida, confessar o meu pecado, pedir perdão, receber um abraço de estar perdoado. Irmãos, pensa no dia que eu saí leve, mas leve. Eu estava igual o Simba, rindo da cara do inimigo. Diabo, você não tem do que me acusar, cara. Irmãos, tirou um caminhão da minha... Eu fui livre aquele dia, porque eu pedi perdão. Eu queria que a gente pensasse nisso, irmãos, como algo que a gente precisasse alcançar nessa noite. Não apenas o perdoar, mas também o fato de ser perdoado por alguém. Toda vez que Deus quer nos levar a um lugar de crescimento, Ele vai testar a nossa humildade. Por quê? Porque tem gente que é muito humilde para estar nesse lugar aqui, nesse degrau. Mas Deus sabe que se ele subir numa folha de papel sulfite, a soberba chega ao coração dele. Então primeiro Deus precisa saber se ele continua sendo humilde. Aí quando Deus testa a humildade dele, vê que ele continua sendo humilde, aí Deus vai testar mais um pouquinho, para ver se ele pode subir outro degrau. E assim funciona a nossa vida. Tem pessoas, irmãos, que são muito humildes porque não tem nada. Porque se tiver um pouquinho de coisa, pisa na cabeça do outro. Às vezes tem colegas dentro da nossa empresa que é muito bacana, porque não tem posição de status, porque se Deus colocar ele numa posição de governo, amanhã ele pisa na cabeça de 90% dos colegas que estavam lá com ele. Então, irmãos, essas coisas que nós vamos aprendendo, que nós vamos ver, os lugares para onde o Senhor está nos caminhando, é para que nós possamos crescer diante dEle. Pastor Vitor, eu quero ter uma família com harmonia. Desenvolva humildade no seu lar. Você entender, fala assim: hoje eu pisei na bola, me perdoa. Sabe, irmãos, é esse lugar para onde o Senhor quer nos levar. O perdão, ele vai ser intimamente ligado à nossa capacidade de exercer humildade. E a nossa capacidade de exercer humildade vai estar intimamente ligado à capacidade de perdoar sem se ofender. Irmãos, eu nunca levei um tapa no rosto. Nunca levei. Espero nunca levar. Mas a palavra ensina que quando você levar de um lado, você vira do outro. É literal, pastor Vitor? Talvez. Talvez. O que quer dizer isso? Imagina uma ofensa que é, irmãos, você levar um tapa no rosto. Talvez não seja um tapa físico, mas seja uma afronta de palavras. E aquilo doeu no seu coração. E o Senhor disse assim: doeu do lado direito do seu coração? Doeu, Senhor. Não feche ele todo, não. Ainda tem um lado esquerdo, se alguém te ofender de novo. Mantenha essa capacidade de não se ofender com pessoas da sua casa, da sua família, com seus filhos, com seus pais, com seus vizinhos, com seu avô que disse algo para você. Não se ofenda com essas coisas. Escolha perdoar.
Escolha, irmãos, não se ofender no trânsito. Quando alguém te xingar, glória a Deus. É fácil, irmãos? Claro que não. Não é fácil. Se fosse fácil, era para todo mundo. Como não é fácil, é só para você. O Senhor traz, irmãos, essa palavra para o nosso coração, porque a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de estar submisso ou em contato com essas afrontas diárias das pessoas que estão do lado de fora, das pessoas que estão do lado de dentro, das pessoas da nossa casa, das pessoas com as quais nós convivemos. Todos os dias que nós lidamos com essas afrontas são oportunidades que nós temos de mostrar que nós estamos crescendo em humildade e que o Senhor pode nos promover, mostrando o quanto nós já crescemos. Um dia, Pedro vira para Jesus: Senhor, eu vi o Senhor falando há pouco tempo que a gente tinha que perdoar 7 vezes. É isso mesmo? Mas se o cara me ofender 7 vezes, eu tenho que perdoar? Olha, Pedro, 7 vezes é para quem quer o nível básico. Mas para você, são 70 vezes 7. Se quiser, irmão, sair do nível básico, perdoe mais. E caminhando para o final, quero trazer algumas coisas para nós pensarmos. A Bíblia vai nos mostrar diversos exemplos de pessoas que tinham tudo para poder ser amargurada, tudo para poder vingar na hora certa. Acho que um dos exemplos mais clássicos de todos é José no Egito. Lembra? Foi traído, humilhado, vendido como escravo, injustiçado. E aí, de repente, lá no capítulo 40, mais ou menos, Gênesis, falou assim: agora é minha vez. Olha aqui, Senhor, eis que o Senhor colocou nas minhas mãos os meus inimigos. Oh, não são os meus irmãos? É agora. Irmãos, 97,4% das pessoas estavam falando assim: é hoje. E os irmãos olharam e falaram assim: ele vai vingar. Eu disse: irmãos, não tenham medo no coração de vocês. Tudo que vocês tentaram fazer para o mal, Deus transformou em bem. Deus me mandou à frente para poder preservar vocês e a nossa casa com vida. Estejam perdoados. E agora, ele vai morar onde? Dentro do meu palácio? Não, vai morar na melhor terra do Egito, em Gósen. Por quê, pastor Vitor? Porque uma coisa, irmãos, é você perdoar. Tem muita gente que foi abusado quando era criança. Você é abusador, está perdoado. Está perdoado? Está perdoado. Seja livre. E agora? Sábado eu te espero lá em casa para a gente ver um filme. Não, irmão. Vamos entender a diferença? Entenderam a diferença? Não entenderam? Deu para compreender no exemplo que eu dei, não deu? Irmãos, o perdão liberta. Nós temos 3 fases de maturidade emocional. Você leu isso aonde, pastor Vitor? Lugar nenhum. Estava um dia pensando e eu acho que faz sentido. Primeira fase de maturidade emocional com alguém que te ofende, você fica com raiva. Te ofendeu, você fica com raiva. Não suporta que a pessoa que me ofendeu. Mas aí você amadurece um pouquinho mais. E você chega para o segundo nível. O segundo nível é a indiferença. Tá aí, não fede nem cheira, passa do lado dela, não estou nem aí. Tem gente que trata o outro assim dentro da igreja. Não, e eu? Pai João, pai Antônio, pai Maria. E ignora o outro. Porque esse aqui está no segundo nível. Não, é indiferente. Tem ou não tem, irmãos? Lá na igreja do Japão deve ter, né? Mas o terceiro nível, você não age mais com raiva, não age mais com indiferença, você age com misericórdia. Por que essa pessoa é assim? Será que ela sofreu alguma coisa? Será que ela passou por algum trauma? Hoje ela não me cumprimenta, mas será que alguém fez mal para ela algum tempo atrás? Será que aconteceu alguma coisa com a vida dela, na família dela, que dê para ela uma razão para ela ser dessa forma? Ô Senhor, tem de misericórdia, cria uma situação para nós nos relacionarmos. Então eu já não tenho raiva, eu já não tenho indiferença, agora estou orando para Deus ter misericórdia da vida dela, da minha vida, para que nós tenhamos uma oportunidade da gente estreitar os nossos relacionamentos e para que juntos a gente cresça no Senhor. Senhor, talvez ela está assim porque eu fiz alguma coisa e eu não sei, mas se o Senhor me der a oportunidade, eu peço perdão. Essa pessoa merece ser livre, irmãos, e você também merece ser livre. Eu quero encerrar com uma ilustração. Quando a gente olha para uma cruz, a gente tem quantas hastes?
Uma, duas. Concorda comigo? Consegue colocar uma cruz ali, Bruno, rapidinho? A gente tem duas hastes, irmão, numa cruz. Nosso maior perdão, ele foi alcançado por conta de uma morte na cruz. Amém? Então tá. Até o Bruno projetar ali, vocês conseguem visualizar uma cruz? Então, repita assim comigo. O meu exemplo de perdão pode ser visualizado na cruz. Aonde? Pois é. Por que na cruz, irmãos? Por que na cruz? Foi de propósito, tá? Para dar essa dúvida mesmo. A Fran fez um desenho interessante. Faz de novo aí, Fran, o desenho que você fez bonito aí. Ótimo, olha só, nós estamos ligados no pensamento, a mesma ideia. Não tem problema não, daqui a pouco, porque está cortando a madeira ainda, vai cortar a madeira, depois pendura ali, prega ali, vai colocar. Olha só, tem uma cruz ali, irmãos. Nós temos uma haste na vertical, uma haste na horizontal. O que significa, pastor Vitor, a haste na vertical, que é aquela que está em pé ali? Significa que nós precisamos pedir perdão a Deus. Amém? Nós precisamos estar alinhados com o Senhor, reconhecer que nós falhamos com Ele e pedir perdão. Agora eu vou usar uma expressão e eu quero que você reflita bem antes de você me chamar de herege. Nós também precisamos perdoar a Deus. Calma, não sai correndo da igreja não, deixa eu te explicar. Irmãos, perdoar a Deus é uma força de expressão. Porque tudo que Deus faz é bom. Porque Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Porque Ele é soberano, faz o que Ele quer, poderoso e forte até o infinito. Não é assim a música? Ganha a luta sem lutar, vence a luta e vai vencer o inimigo. Jeová, pronto. Esse é o Senhor. Agora, por que eu disse que nós precisamos perdoar a Deus? E bota entre aspas. Porque tem um monte de gente frustrado com coisa que passou na vida e que acha que a culpa do que passou é de Deus. Eu não consigo perdoar, por que Deus me permitiu passar por aquilo? E está arrastando lamúrias de anos atrás porque acha que Deus foi injusto em alguma situação. Porque acha que alguma coisa que Deus permitiu acontecer foi injustiça da parte de Deus. E às vezes no coração dessa pessoa tem uma raizinha de amargura, fala assim, absurdo, eu não consigo ir na igreja. Tem um monte de filme, irmãos, que a gente vai assistir que talvez ilustre isso muito melhor do que o ambiente onde a gente conhece. Quem já assistiu Deus Não Está Morto, principalmente o primeiro filme? Qual que é a maior angústia daquele professor lá, que é o cara que briga porque acha que Deus não existe? Quando ele chega e fala assim, porque um dia minha esposa morreu e onde é que estava Deus? Então essa é uma pessoa que ela tem que perdoar a Deus. E quando ela fala assim, Senhor, eu te perdoo, lembra do nosso exemplo? Senhor, eu te perdoo. Você acha que Deus vai brigar com ele? Eu não tenho nada, você não tem que me perdoar nada. Não, tá bom filho, vem cá. Deita a cabeça no meu peito aqui. Faz um cafuné na cabeça. Cara, você acha realmente que eu ia te fazer alguma coisa de mal? E porque ele deu aquele passo de quebrar a barreira, quebrar o obstáculo. Vem cá, vamos conversar. Às vezes, irmãos, o pedido de perdão, independente de qual ponta que seja, ele cria um canal de diálogo. E naquele canal de diálogo ali você consegue estabelecer uma conversa para ver que realmente estava errado. Às vezes eram os dois, às vezes não era ninguém, foi só um mal entendido. Então a primeira haste que a gente tem ali em pé é entender que você precisa perdoar a Deus, se é o seu caso. Se você julga que você em algum momento foi prejudicado, se em algum momento Deus foi injusto com você, não foi, mas se tem isso no seu coração, seja ousado. Deus, tá bom, Senhor, eu entendo que o Senhor está perdoado dessa vez. Você vai perceber, irmãos, como isso vai abrir um canal de comunicação. Mas lembre-se que você tem muito mais coisas para poder pedir perdão a Deus do que para dar a Deus o perdão. A segunda questão é a haste que a gente tem no horizontal. O que é o meu relacionamento na horizontal? É eu entender que às vezes eu preciso pedir perdão para a Larissa, para o Lolo, para o pastor Jairo, para a Priscila, para a Raquel. Às vezes eu fiz alguma coisa, falei algo que te magoou, que te deixou triste. Eu preciso te pedir perdão, eu preciso me consertar com meu irmão, eu preciso me consertar com meu pai. Tem gente que vem para a igreja, irmãos, 30 anos de crente, que até hoje não fala com o pai, eu não falo com meu irmão, não. Pelo amor de Deus, cara, que crente é o seu, uai? Vai lá. Eu acho que eu não fiz nada de errado, mas eu aprendi na igreja que mesmo quando a gente acha que não fez nada de errado, a gente tem que calçar a cara e pedir perdão para a pessoa. Então você me desculpa, cara.
Agora peça perdão também com sabedoria, tá, irmãos? Dei um exemplo aqui, mas peço... estou te pedindo perdão, não fiz nada de errado não, mas se quiser me perdoar, perdoa. Não, irmãos. Calça a cara da humildade. Irmãos, eu estou te pedindo perdão. E se em algum momento alguma coisa for de ruim, a gente é, irmãos. Vou fazer 18 anos de casado. A minha esposa já me fez algumas raivas, né, meu bem? Algumas poucas. Mas, irmãos, quando eu lembro que eu também já fiz muita raiva nela, as coisas se equilibram. Então não adianta eu falar assim, olha, eu te perdoo. Mas eu também, será que não tem nada para poder ser perdoado? Então, irmãos, a gente tem um relacionamento com Deus que precisa estar livre, precisa ser um relacionamento de liberdade, e o perdão aprisiona. E a gente também tem um relacionamento na vertical, que também precisa estar livre, sem nenhum tipo de amarra. Agora, o que tem na emenda dos dois, irmãos? Não tem um pontinho ali? Imagina lá, na emenda dos dois não tem um ponto? Um relacionamento vertical, relacionamento horizontal. O que tem no meio aqui? Tem você mesmo. Tem pessoas que não conseguem se perdoar de escolhas que fizeram. Pessoas que lá, minha vida não vai para frente, porque lá atrás eu fiz uma escolha. Tá bom, cara, se perdoa. Tem pessoas que já pediram perdão para as pessoas ofendidas, já pediram perdão para Deus, mas ela mesma não aceita ser perdoada. Irmãos, hoje é dia de liberdade. Hoje é dia de você entender que o perdão chegou para você. Você pode e merece ser livre no Senhor. Irmãos, a gente não muda o nosso passado. Ninguém pode voltar atrás e desfazer o passado, mas a gente pode começar hoje e ser autor ou autor de um novo futuro no Senhor. E é para esse lugar que o Senhor está nos chamando. Seja livre no Senhor. Queria que você se colocasse de pé nessa hora. Nós vamos orar. Eu queria te convidar nesta hora, com seus olhos fechados, com a sua cabeça reclinada, com o seu coração entregue em devoção ao Senhor, a permitir ao Espírito Santo que ministre no seu coração. Às vezes, irmãos, a dureza do nosso coração não nos deixa nem ouvir aquilo que Deus está ministrando. Eu sei que muitas vezes, quando nós falamos de um assunto como esse, quando Deus traz uma palavra como essa no nosso coração, talvez alguém possa pensar, pastor Vitor, você não sabe o que eu sofri, você não sabe o que fizeram comigo, eu ainda não estou pronto para perdoar. Irmãos, o perdão é uma decisão. Então eu queria que hoje você permitisse o Espírito Santo trazer ao seu coração as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que te magoaram, mas que também permitisse que Ele trouxesse ao seu coração as pessoas que você também magoou, para as quais você fez mal, pessoas que foram feridas pelas suas palavras. Hoje é noite, irmãos, de liberdade, e você recebe do Senhor nesta noite uma chave para ser livre, mas também para libertar pessoas. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa hora. Pai, a Tua palavra nos ensina, Senhor amado, sobre a importância de nós perdoarmos uns aos outros, de vivermos, Senhor amado, uma vida de liberdade, Pai, uma vida sem amarras, Senhor amado, emocionais, amarras espirituais. E nesta noite, Pai, nós queremos sair daqui livres, sair daqui, Senhor amado, dispostos a libertar pessoas que ainda estão presas à nossa história. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai, para que a Tua igreja, Pai, nesta noite seja uma igreja perdoadora. Oramos, Senhor amado, para que nesta noite a Sua igreja seja uma igreja perdoada. Oramos, Senhor amado, para que haja um perdão na vertical, para que haja um perdão na horizontal, Senhor amado, mas que também para que haja um alto perdão. Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, ministra sobre meu irmão, sobre a minha irmã. Pai querido, para que nesta noite, Pai, nenhuma raiz de amargura permaneça em nosso coração. Pai querido, fecha, Senhor amado, todas as feridas emocionais, de palavras que foram proferidas, de sentenças, Pai, que foram lançadas contra a nossa vida. Pai querido, feridas que foram causadas há anos, talvez na nossa infância, talvez, Senhor amado, na nossa adolescência, feridas, Pai, dentro do nosso coração. Nós escolhemos perdoar nessa noite, Pai. Nós escolhemos ser livres, Senhor amado, nós escolhemos libertar. Não se trata, Senhor amado, de ter razão, de não ter razão. Ah, Senhor, ministra no nosso coração que nem sempre, Pai, quem tem razão prevalece. Ministra, Senhor amado, no nosso coração, Pai, que o que deve prevalecer é aquilo que o Senhor nos ensina.
sermos mansos e humildes, aprendendo com o Senhor. Pai, que hoje seja uma noite, Pai, de nós agarrarmos essa chave de liberdade, para que possamos libertar as pessoas que estão à nossa volta. Talvez, meu querido, você vai ser lembrado pelo Espírito Santo de pedir perdão para os seus filhos. Talvez você vai ser lembrado pelo Espírito Santo de pedir perdão para os seus pais, para os seus amigos, para o seu ex-patrão que você roubou dele. Talvez você vai ter que pedir perdão para o seu amigo de trabalho que você traiu, que você fez intriga a respeito da vida dele e isso prejudicou. Permita o Espírito Santo ministrar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.